bom dia, galera. E aí, tudo bem com vocês? Bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma manhã de aulas do nosso canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui com o professor Francisco Souza, né? E hoje nós vamos estudar o quê? Hoje nós vamos estudar, galerinha, um tema muito importante, né? Um tema aí que é estudado também pela biologia, que é biotecnologia e transgênicos, tá? Esse é o nosso tema que será estudado hoje. Lembrando que na última aula nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos a concentração fundiária no Brasil. Nós deixamos, né, uma atividade para casa, né? E aí na próxima aula, né, vamos dar um tempo maior e na próxima aula nós vamos responder aqui com vocês esta atividade. Tranquilo? E aí, tudo bem? Lembrando, né? Eu sempre faço questão de lembrar a vocês que uma eventual aula que vocês tenham perdido, lembrem-se de acessar o nosso AVA, o nosso ambiente virtual de aprendizagem. É bem simples, não requer senha, não requer login, o acesso é bem simplificado. E aí lá você tem a oportunidade de rever as aulas do nosso canal Educação. Não só a aula de geografia, como a aula das demais disciplinas. Então, uma aula que eventualmente você tenha perdido aí por uma questão particular, um problema de saúde, ou um problema técnico, ou seja, a internet aí da sua região não estava legal, ou então mesmo por um problema de entendimento. Eu assisti aquela aula, mas não foi o suficiente para me entender. Então, vá lá no nosso AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, reveja a aula mais uma vez, né, para fixar melhor o conteúdo e assim você passa a entender melhor, né? Lá você tem a oportunidade de ver a videoaula e a oportunidade de baixar os slides, né, que lá vão estar em PDF. Então você tem a oportunidade de baixar esses slides, né, para você visualizar aí quando tiver offline. Tranquilo? Vamos partir para o nosso slide? Lembrando que as nossas aulas ocorrem às quartas e sextas-feiras, né? Quarta-feira nós temos a primeira aula, né? De 7 às 8 e na sexta-feira nós temos o último horário, né? De 11h20 a 12h20. Tranquilo? E aí eu recomendo a vocês, eu destaco que qualquer dúvida com relação à nossa aula, né? Coloque aí sua dúvida no chat, não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, tá? Não julgue a sua perguntinha aí como minha pergunta pode parecer boba, não vou colocar aqui no chat, vou. Não, né? Sua pergunta não só vai te ajudar, como pode ajudar também um colega aí de um outro polo. Tranquilo? Vamos lá, vamos partir para o nosso slide? Olha só, gente, como vocês podem observar, né, no nosso slide inicial, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde você pode verificar aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo biotecnologia e transgênicos, é o nosso conteúdo de hoje. A data de hoje é exatamente 21 de setembro de 2022. Exatamente, galera. Esta é uma quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Olha aí, já estamos na segunda quinzena aí de setembro, já se aproximando aí do final de setembro. Olha só como os dias passam rápido, né? E aí no nosso slide seguinte, nós temos aqui uma menção sobre destacando o roteiro, né, da nossa aula de hoje, o nosso itinerário a ser seguido, onde você pode observar como conteúdo, ou seja, o objeto do conhecimento, biotecnologia e transgênicos, né? Nós vamos ter uma aula abordando esta temática. Os objetivos da nossa aula de hoje, né? Ou seja, a partir da nossa aula de hoje, nós esperamos aí que vocês, né, a partir desses conhecimentos, saibam compreender o significado da existência da fome no mundo e a necessidade de ação que promova a segurança alimentar, destacando aí a participação da biotecnologia e transgênicos nesta, né, na resolução desta problemática. A nossa aula será uma aula expositiva, dialogada, e no decorrer da nossa aula nós vamos ter resolução de questões, tá? E no finalzinho, uma atividade para casa. Vocês vão ter aí
uma atividadezinha para casa, né? Para que vocês exercitem aí, revejam aquilo que foi ministrado aí no contraturno. Tranquilo? Olha aí. No nosso slide seguinte, nós temos como tópico biotecnologia, uma revolução agrícola, tá? Biotecnologia, uma revolução agrícola. E o que vem a ser mesmo a biotecnologia, galera? Então, biotecnologia, ela se refere a um conjunto de técnicas aplicadas à biologia, né? Utilizadas para o quê? Para manipular geneticamente plantas, animais e micro-organismos, tá? Por meio aí de seleção, cruzamentos e transformações no código genético. Então, isso é o que nós podemos conceituar como sendo biotecnologia. Então, a biotecnologia, ela se caracteriza exatamente por isso, né? Por ser esse conjunto de técnicas aplicadas aí à biologia, utilizadas para manipular geneticamente plantas, animais, micro-organismos, né? Por meio aí de seleção, cruzamentos e transformações no seu código genético, ok? E quando teve início mesmo, né? Quando foi o surgimento dessa área. Então, olha só, teve grande desenvolvimento nas décadas aí de 1970 e 1980, mas vem sendo estudada e aplicada, né, desde os anos de 1950. Então, desde os anos de 1950, né, vem sendo usado essas técnicas aí para a agricultura. Porém, o seu grande desenvolvimento foi exatamente nas décadas de 1970 e 1980. A própria Revolução Verde, né, criou sementes híbridas, né? A própria Revolução Verde que criou sementes híbridas foi um dos agentes que impulsionaram o desenvolvimento aí da biotecnologia, né, que passou a ser largamente utilizada na agropecuária e outros setores, né? Lembrando aí que a Revolução Verde, né, ela deu esse impulso na agricultura, aplicando aí, fazendo uso da tecnologia, né? E aí essa Revolução Verde ela foi como uma espécie de revolução industrial, só que na agricultura. Então a própria Revolução Verde, né, que criou sementes híbridas, foi um dos agentes que impulsionaram, né, alavancaram o desenvolvimento da biotecnologia. E aí ela passou a ser largamente utilizada na agropecuária e em outros setores, ok? A manipulação genética é uma das aplicações mais recentes da biotecnologia, né? E consiste exatamente, né, na alteração da composição genética dos seres vivos, tá? Os vegetais derivados aí da alteração genética são chamados de organismos geneticamente modificados e transgênicos, tá? Então, os vegetais derivados, né, da alteração genética, né, são chamados aí de organismos geneticamente modificados e transgênicos, que nós vamos ver nos slides seguintes a diferença aí, né, mais detalhes com relação, né, a organismos geneticamente modificados e os transgênicos. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Você que está nos assistindo aí pelo IPTV, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, tranquilo? Então, olha só, vamos partir aqui para o nosso próximo slide, né? Onde você pode ver aí, né, o destaque aí para a imagem, trazendo exemplos aí, né, de transgênicos, né, com destaque exatamente para o símbolo. Então, onde você vê, né, esse símbolo, né, significa dizer que ali é um produto de origem transgênica, tá? Então, nós temos aí diversos produtos de origem transgênica, né, com destaque. Os dois mais têm maior produção é exatamente a soja e o milho, né? O algodão também se destaca, mas a soja e o milho são
os que mais se destacam aí como que passaram, né, por meio dessa técnica aqui, né, que você está vendo aí na imagem, tá? No nosso slide seguinte, né, organismos geneticamente modificados transgênicos. Então, olha só. Por meio da manipulação genética, né, pode-se modificar o material genético, né, de um organismo, seja fazendo aí rearranjos, retiradas ou duplicações. Então, observe aí que são várias as formas, né? Então, por meio aí da manipulação genética, pode-se modificar o material genético de um organismo, e aí seja fazendo o quê? Rearranjos, retiradas ou duplicações, mas sem a adição de material genético de espécie diferente. Então, isso é o que caracteriza aí os organismos geneticamente modificados, né? Ou seja, o que você observou aí nas 4 primeiras linhas, né? Caracteriza os organismos geneticamente modificados, né? Que muita gente confunde, né? Acha que se trata de uma mesma coisa. São iguais, tá? Mas aí nós vamos ver agora a diferença. Olha só. Quando essa manipulação envolve a introdução de um ou mais genes de outros organismos vivos no DNA, né, de animais e vegetais, dá-se origem a um transgênico, ok? Então, olha só. Portanto, vamos colocar aqui com a corzinha mais clara, né? Portanto, todo transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Então, olha só, sobre organismo geneticamente modificado, nós observamos aqui na introdução, tá? Por meio da manipulação genética, né, pode-se modificar o material genético de um organismo, seja fazendo rearranjos, retiradas ou duplicações, né? Mas sem a adição de material genético de espécie diferente. E os transgênicos, né, como nós estamos observando, ele consiste exatamente no quê? Ele consiste exatamente nessa introdução de um ou mais genes de outros organismos vivos, tá? De animais e vegetais. Tá? Então, pega-se uma parte de outro organismo, tá? de outra espécie e coloca, né, numa espécie diferente. Tá? Então, você vê aí que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Tá? E aí, outro ponto que eu chamo a atenção para vocês, olha só, essa técnica, né, que nós estamos destacando, tá, ela não é feita exatamente dessa forma que vocês estão vendo, viu? Aqui é apenas, né, para chamar a atenção de vocês, mas não é inserindo, né, como vocês estão observando aí, né, né, uma seringa com agulha, né, colocando um produto diretamente no vegetal, né, como vocês estão observando. Não é dessa forma, tá? É muito mais complexo, tá? Requer muito mais estudo. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Coloque os nossos polos, Renan, para nós observarmos quem é que está conectado no momento. Olha aí, a galerinha que está conectada no momento, assistindo a nossa aula, prestigiando aí a nossa aula. Nós temos Baixa Grande do Ribeiro 10, né? Conectado, assistindo aí a nossa aula. Canavieira do Piauí, Francisco Aires 3, Queimada Nova 1 e Uruçuí 2, né? Presentes assistindo aí a nossa aula. Galerinha, sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, coloque aí no chat. Obrigado pela presença de vocês, tá? E aí,
como nós só temos uma aula, nós temos que aproveitar o máximo possível, então vamos partir para o nosso próximo slide, né? Para o nosso, né, próximo tópico. Olha só, gente. Destacando mais uma vez aí essa questão de organismos geneticamente modificados e transgênicos, né? Que tem muitos acham que são iguais, né? Se trata da mesma coisa. Então, aqui nós estamos conhecendo agora a diferença, tá? Então, você vê aí que com relação aos organismos geneticamente modificados, né? Essa sigla aí OGM, organismos geneticamente modificados, né? O Szinho é porque está no plural, tá? Então, olha só, um organismo geneticamente modificado foi submetido a técnicas laboratoriais que, de alguma forma, modificaram seu genoma. Tranquilo? Já no caso aqui do transgênico, um organismo transgênico foi submetido à técnica específica de inserção, olha, muita atenção nessa palavrinha aqui, quando se trata de transgênico. Então, observe que um organismo transgênico ele foi submetido à técnica específica de inserção de um trecho de DNA de outra espécie. Então, o que caracteriza o transgênico é exatamente, né, o fato daquele produto, né, ter sido inserido naquele produto um trecho de DNA de uma outra espécie. Tá? Então, o transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Nós já destacamos, reforçando mais uma vez, que o transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado. Então, o transgênico está dentro, né? Vamos imaginar um conjunto, né? O transgênico ele está dentro, né, de um conjunto maior que é o dos organismos geneticamente modificados, né? Porém, nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, tá? E aí, como nós destacamos no início, né, há o quê? Há este equívoco, né? Ou seja, são utilizados de forma equivocada como o quê? Como sinônimos, como a mesma coisa. E aí nós estamos vendo agora, a partir da nossa aula, tá? Que não se trata não são sinônimos. Tranquilo? Então, sobre os organismos geneticamente modificados, né? Organismos geneticamente modificados, tá aí a diferença, tá? Com relação aos organismos geneticamente modificados, nós estamos destacando aí para vocês estão sabendo agora que um organismo geneticamente modificado foi submetido a técnicas laboratoriais que de alguma forma modificaram, né, seu genoma. Já no caso do transgênico, então você vê aí que um organismo transgênico ele foi submetido à técnica específica, olha, de inserção. Foi inserido, foi colocado o quê? Um trecho de DNA, né, de outra espécie. Né, de outra espécie. E aí nós sabemos que muitas vezes se faz isso com o intuito do quê? No caso de um vegetal, com o intuito, por exemplo, de tornar aquele vegetal mais resistente a determinado tipo de praga, né? Com o intuito de tornar aquele vegetal, digamos, que ele passe, né, a ter a possibilidade de ser cultivado em áreas mais, vamos dizer assim, de pouca chuva, né? Carente de chuva, carente de recursos hídricos, ou seja, um tipo de vegetal que não requer de tanto recurso hídrico, né? De tanta quantidade de água, tá? Ou seja, a partir disso ele vai poder ser o quê? Ele vai poder ser cultivado em áreas mais secas, tá? Em áreas semiáridas. Tranquilo? Ou seja, a partir do quê? A partir dessa modificação, né? A partir da transgenia. Tranquilo? Olha aí, a nossa amiga Cláudia Monteiro, né? A nossa professora
A nossa professora aí, Cláudia Monteiro, aí da unidade escolar, né, da Escola Ministro Petrônio Portela, em Parnaíba. Bom dia, Cláudia, bom dia, né, aos alunos que estão aí presentes, sejam bem-vindos à nossa aula, né, a nossa aula de geografia aqui do nosso canal Educação. Bom dia, Marivânia, né, a Marivânia agora, né, parece que chegou um pouco mais tarde, né, Marivânia, né? Seja bem-vinda. Olha só, no nosso slide seguinte, galera, por meio da engenharia genética, né, por meio da engenharia genética, traços genéticos naturais indesejáveis podem o quê? Podem ser eliminados, tá? E outros implantados artificialmente para o quê? Para aprimorar a qualidade dos produtos agrícolas manipulados. Então, tudo isso visa o quê? Tudo isso visa, né, ganhar em produtividade, né, ganhar em quantidade, aumentar a quantidade de alimentos, né? Inclusive, é um dos argumentos que os defensores dos transgênicos utilizam, né? Que a partir dessas técnicas se pode o quê? Pode aumentar a quantidade de alimentos no mundo e vir o quê? Vir a combater a fome, tá? Vir a combater a falta de segurança alimentar. Só que aí existe um outro grupo de estudiosos, né? Aqueles que argumento, não, espera aí, né? Vamos ter calma no uso dos transgênicos, ainda se precisa muito a conhecer sobre os transgênicos, e essa questão da quantidade de alimentos no mundo não essa questão de segurança alimentar, fome no mundo, não é bem relacionada à quantidade de alimentos, e sem a questão do consumo, e sem a questão da falta de poder aquisitivo, né, para se conseguir esse alimento. Então, eles querem dizer que alimento existe. O que há é o quê? O que há é uma má distribuição desses alimentos e o que há também é uma falta de poder aquisitivo, né, por parte aí de determinados grupos para se adquirir esse alimento. Então, observe aí que são dois argumentos, né? Um pró, né, uso de transgênico e o outro contra o uso de transgênico, pelo menos uma cautela maior, pelo menos uma cautela maior com relação ao uso dos transgênicos, tá? Então, é uma questão bem polêmica, existem muitos argumentos pró o uso de transgênico, existem muitos argumentos contra o uso de transgênico, tranquilo? Olha aí, galera. Então, por meio da engenharia genética, traços genéticos naturais indesejáveis podem ser o quê? Podem ser eliminados. E outros podem ser o quê? Podem ser implantados artificialmente, para assim aprimorar a qualidade dos produtos agrícolas manipulados. Então, olha só. Entre os produtos agrícolas que estão disponíveis no mercado ou estarão nos próximos anos, é possível destacar. Então, olha só, gente, é possível destacar o caso aí de tomates de amadurecimento lento. Então, isso aí foi uma técnica utilizada, né, nesse tomate, que antes, né, amadurecia de forma muito rápida. E aí, olha só, em termos de venda, ele tinha sua venda prejudicada. Por quê? Porque ele não poderia ficar tanto tempo ali no local, no comércio, esperando o comprador, né? Ele tinha que ser consumido o mais rápido possível, né? Já que o seu amadurecimento era rápido, né? Ou seja, ele poderia, com pouco tempo, ele poderia já entrar em estado de putrefação. Ok? Mas aí, a partir do quê? A partir dessa engenharia genética, né? A partir do momento em que traços genéticos naturais indesejáveis, né, foram eliminados, e a partir do momento em que outros traços, né, poderiam ser implantados artificialmente, exatamente visando aperfeiçoar a qualidade dos produtos, então nós passamos a ter um tomate, né, de amadurecimento mais lento, um tomate que poderia ficar um tempo maior
no comércio, esperando aí comprador, né? Outro exemplo, né? Batatas, e não só no comércio, mas como o próprio comprador, né? Aquela pessoa que compra o produto, né? Não há aquela necessidade, ou seja, a partir do desenvolvimento desse tomate que de amadurecimento mais lento, ele também não tem mais a necessidade de logo quando comprar já se preocupar em rapidamente consumir. Não, eu posso demorar mais, porque ele não amadurece de forma tão rápida. Aí o outro exemplo, né? Batatas maiores, né? Batatas maiores e com polpa mais densa, né? Batatas maiores e com polpa mais densa. Outro exemplo aí, né? Como nós estamos destacando, entre os produtos agrícolas que estão disponíveis no mercado ou estarão nos próximos anos, aí é possível destacar, né, essas batatas maiores e com polpa mais densa, além de bananas graúdas e adaptadas a climas frios, né? Vocês sabem que banana é uma cultura de clima tropical. Mas aí, a partir desta engenharia genética, tá? Passaram aí passaram, né? Passou-se a desenvolver bananas que poderiam ser plantadas, cultivadas em áreas de clima mais frio, né? E além do próprio tamanho, né? Ou seja, bananas graúdas. Tranquilo? E aí nós temos o exemplo do milho e algodão. Milho e algodão quase totalmente imunes às pragas, né? E aí o milho e o algodão no passado eram bastante atacados, até hoje, né? O que não faz uso dessa tecnologia, ele está muito suscetível ao ataque aí de pragas, mas a partir, volta a destacar, né, dessa engenharia genética, né? Milho e algodão quase totalmente imunes a pragas, ou seja, milho e algodão resistente a pragas, tá? E aí, nesse caso aí, diminui-se a inserção nesse milho e nesse algodão, né, que são imunes à praga, diminui também a inserção do quê? Diminui a inserção de agrotóxicos. Ora, se foi desenvolvido um milho e um algodão que é praticamente imune a pragas, não tem necessidade de estar se colocando, né, agrotóxico, né? Ou não tem necessidade de estar se colocando tanto agrotóxico. Então já diminui ou elimina. E aí, nesse caso aí específico, vai ser bom para o consumidor, né? Já que, como vocês sabem, o agrotóxico é muito nocivo à saúde do consumidor. E vai ser bom também para o produtor, né? Porque o agrotóxico, né? O produtor, ele gasta com agrotóxico. Então, se para ele tem disponível aí um milho e um algodão quase totalmente imune à praga, não, já vai ser um gasto menor para ele. Ele vai gastar apenas com semente, já vai reduzir ou eliminar aí o caso do agrotóxico. Tranquilo? Além de soja com mais proteína, né? Ou seja, soja mais nutritiva, né? Uvas e melancia sem sementes, né? Uva e melancia com semente, né? O gosto é bom, o gosto pode ser bom, mas aí aquelas sementes, né, atrapalha ali, tá? É claro que se você tiver a oportunidade, né, de consumir essas uvas e melancias, né, ter uma outra opção, né, de comprar uvas e melancias sem sementes, né, vai ser bem melhor, né? Cebolas e couves, né, produzidos o ano inteiro, né, sem depender exatamente de uma estação específica, né, para se produzir. Não, vamos produzir naquele determinado período do ano, porque ali, né, é o período mais ideal, né, pode ter mais chuva, pode ter mais, ser mais temperatura mais amena. Então não vai ter esse detalhe, né? Ou seja, cebolas e couves, né, com essas a partir aí da engenharia genética, né, podem ser produzidas o ano inteiro, tá? Frutas cítricas
Frutas cítricas, né? Lembre-se de laranja, limão. Resistente o quê? Resistente a geadas, tá? E girassol com alto teor de ácido oleico, né? Ou seja, mais nutritivo. Então são exemplos aí de produtos agrícolas que estão disponíveis ou vão estar disponíveis aí nos próximos anos, tá? Então vocês observam aí que por meio da engenharia genética, traços genéticos naturais, indesejáveis, podem ser eliminados e outros pode ser o quê? Pode ser implantados artificialmente, né? Para assim aprimorar a qualidade daquele produto, né? Tranquilo? Então vamos avançar. Vamos partir para o nosso slide. Ó. Nós falamos em melancia sem semente. Olha aí, tá? O exemplo aqui, né? A partir do desenvolvimento dessa técnica, tá? Passou-se a ter produtos como esse que vocês estão vendo abaixo. Tranquilo? Polêmicas, né, quanto ao uso dos transgênicos, né? Lembrando, gente, que é alguma dúvida também que vocês possam ter no decorrer da nossa aula, né? A partir da nossa explanação, essas dúvidas podem é, automaticamente serem sanadas, né? Ou seja, a partir do momento que a gente vai fazendo aqui a exposição, a explanação do nosso conteúdo. Tranquilo? Então, olha só. Polêmica quanto ao uso dos transgênicos, né? Se por um lado alguns defendem, né? Se por um lado alguns defendem a biotecnologia para a maior produtividade e qualidade dos alimentos, há também muita polêmica e visões opostas, né, sobre os possíveis danos causados, né, pelos vegetais transgênicos à saúde das pessoas, e não só à saúde das pessoas, galerinha, mas também aos ecossistemas, né, e outras plantações. Né? Porque quando se fala aí, quando uma crítica que se faz com relação ao uso dos transgênicos, tá? Não é apenas, né, os possíveis males que eles possam vir a fazer à saúde das pessoas, a provocar na saúde das pessoas com o decorrer do tempo, né, no futuro, mas também, né, impactos relacionados nos ecossistemas e em outras plantações. Né? Ou seja, impactos no meio ambiente. Tá? De modo geral, os críticos, né, do uso dos transgênicos alertam aí para a necessidade de testes mais amplos. Então, isso aí, um ponto que eu quero chamar aqui a atenção de vocês, é que os críticos, né, do uso dos transgênicos alertam para. Na verdade, não é que não queiram que usem. O que eles querem, né, esses críticos querem, é que testes mais amplos e específicos, né, para cada produto e para os impactos ambientais em áreas próximas às do cultivo desses vegetais. Então, o que esses críticos, né, querem, né, uma parte dos críticos, né, querem é que seja feito mais testes, né, ter um conhecimento maior com relação a esses produtos, né, para que assim se possa realmente conhecer melhor, né, com mais segurança, os impactos ambientais, né, que esses produtos podem provocar às áreas próximas de cultivo, assim também como os impactos que esses produtos possam vir, né, provocar à saúde das pessoas. Então, o que eles, né, defendem é que tenha um tempo maior de estudo, um tempo maior de testes com relação ao uso desses produtos, ao consumo desses produtos transgênicos. Tá? Na verdade, não é nem o sentido de abominar, né, eliminar por completo. Não. É só uma cautela. Não, espera aí, vamos ter mais calma, vamos conhecer melhor esses produtos. Né? Vamos estudar de forma mais ampla. Né? Tranquilo? Outro ponto controverso diz respeito à dominação econômico-financeira. Né? As variedades
canetinha aqui, né? Outro ponto controverso diz respeito aí à dominação econômico-financeira, né? As variedades, né, geneticamente modificadas, gente, elas são produzidas por grandes corporações multinacionais, né? Como, por exemplo, né, essa multinacional estadunidense, a Monsanto, cujas mudas e sementes são o quê? São patenteadas, tá? Então, ela produz isso, mas é claro que ela não vai simplesmente vender, né? Com o decorrer, com um certo tempo, ela vai continuar ganhando sobre aquilo, tá? Então, outro ponto controverso diz respeito exatamente à dominação econômico-financeira, que aí, como quem desenvolve esses estudos, essas pesquisas, né? São grandes empresas transnacionais, como no caso aí vocês estão vendo aí a Monsanto, tá? E aí essas mudas e sementes, elas são patenteadas, tá? Então o uso delas, né, a pessoa paga, né, o produtor paga pelo uso dessas mudas e sementes, tá? E não paga ali só apenas naquele momento, ele vai ficar pagando por um certo tempo. Dessa forma, essas variedades só podem ser utilizadas mediante o quê? Mediante o pagamento pelo uso das patentes e do pacote tecnológico, tá? Para o cultivo. Então, observe aí. Pronto. Observe aí que dessa forma, essas variedades só podem ser utilizadas mediante o quê? Mediante o pagamento pelo uso das patentes, né? Esse direito que a empresa tem, né? Foi ela que produziu. Então, essa patente ela consiste nessa propriedade intelectual, né? Por parte aí da empresa, né? Então, dessa forma, essas variedades só podem ser utilizadas mediante o pagamento pelo uso das patentes e do pacote tecnológico desenvolvido para o cultivo. Tranquilo? E aí, veja bem, não é barato. Pequenos produtores vão ficar de fora, tá? Correm o risco de ficar de fora. Tranquilo? E aí, quem vai se sobressair mesmo são os grandes produtores. Patrimônio genético em risco, né? Então, olha só, gente. Outro problema, né, para o qual os críticos aí dos organismos geneticamente modificados e dos transgênicos chamam a atenção. Opa, pronto, canetinha aqui, né? Pronto. Outro ponto para o qual os críticos aí dos organismos geneticamente modificados e dos transgênicos chamam a atenção é que a biotecnologia pode ocasionar a perda da variedade e danos à produção de alimentos. Aí já é o impacto ambiental, né? Com a homogeneidade, né? A homogeneidade lembrar de igualdade, né? Com a homogeneidade cada vez maior das espécies cultivadas, os agricultores optarão pela plantação das mais produtivas e resistentes. Então, se por acaso uma nova praga surgir, poderá afetar amplas áreas, né, de cultivo em várias regiões do planeta. Outro ponto aí que nós podemos destacar, né? Há também a possibilidade de haver cruzamentos entre a cultura convencional e a transgênica, né? E aí ninguém sabe especificamente o que vai surgir, qual o impacto que vai provocar. Então há também a possibilidade de haver cruzamentos entre a cultura convencional, aquela natural, não, digamos que nós consideramos mais normal, e a transgênica, né? Essa decorrente da engenharia genética. Sobretudo numa mesma propriedade ou em propriedades próximas, né? Acarretando aí o fim do quê? Acarretando o fim da espécie pura, né? Daquela espécie natural, daquela espécie que não passou pela transgenia. E além de outras consequências, possíveis consequências, né, que não se sabe exatamente. O risco de mistura aí de transgênicos e organismos geneticamente modificados com variedades convencionais existe no cultivo
existe no cultivo, na colheita, no transporte, no armazenamento e já ocorreu, né, no Brasil com o caso aí da soja. Então já tem essa experiência, já tem esse conhecimento. Então já é algo, né, que se coloca não apenas como uma hipótese, mas é algo que se coloca como algo, né, como um problema que já aconteceu. Então, esses riscos remetem à necessidade da rotulação e do rastreamento correto aí dos alimentos transgênicos, ou seja, da identificação desses alimentos transgênicos, né, com o selo, né, informando aí dos riscos durante a produção, o armazenamento e a distribuição dos grãos, ou seja, que seja algo, né, feito de forma mais monitorada, fiscalizada e que haja uma identificação com relação, né, a esses produtos, né, a saber, né, mais sobre esses produtos, né, a identificar esses produtos. Tranquilo? E agora, em defesa, né? Aqui vocês observam o símbolo, né? Os produtos que vocês observam aí. Quando forem aí a um comércio, né? Peguem a embalagem e vejam, né? Vejam se há ou não este símbolo. Se vocês verificarem este símbolo aqui, tá? Significa dizer que ali é um produto transgênico, né? Feito, né? A partir de matéria-prima transgênica. Em defesa dos transgênicos. Então, é o nosso tópico agora, né? Que nós vamos conhecer mais. Nós observamos ali anteriormente pontos, né? Negativos, né? Ou pontos que mostravam que tinha que haver uma certa cautela, né? Com relação ao uso desses produtos. E agora nós vamos saber conhecer os pontos, né? Os prós a favor do uso aí dos transgênicos. Então, olha só, os defensores dos transgênicos, né, eles destacam que os organismos geneticamente modificados têm contribuído para o quê? Para o aumento substancial da produtividade. Maior quantidade aí de alimentos e para a redução da utilização de diversos tipos de agrotóxicos nas plantações. Lembra? Nós falamos anteriormente, desenvolvimento de plantas, né, mais resistentes, imunes, né, a pragas. Tá? Consequentemente, menor uso de agrotóxicos. Então, observe aí que os defensores dos transgênicos destacam que os organismos geneticamente modificados têm contribuído para o aumento substancial da produtividade, ou seja, numa mesma área se obtém uma quantidade maior daquele produto, e para a redução da utilização de agrotóxicos, né, nas plantações, resultando o quê? Resultando em ganhos para o ambiente. E aí, afirmo também, né, que o desenvolvimento dos transgênicos, né, possibilitou que produtos mais saudáveis fossem comercializados, né, com menos ingredientes prejudiciais à saúde humana, né, como as gorduras saturadas. Tranquilo? Pesquisas, né, já aceno, né, para vegetais resistentes. Pesquisas já indicam, né, a possibilidade de vegetais mais resistentes a estresses abióticos, né, seca, excesso de água, solo salino, né, solo com alto teor de sal e outros, né, e com características nutricionais melhoradas, né, ou seja, a partir dessa engenharia genética, a partir aí da transgenia, né, pesquisas indicam, né, vegetais mais resistentes à seca, tá? Ou seja, mais resistente também a determinados tipos de solo, né? Ah, esse solo é muito salino, não dá para produzir, mas com essa espécie que foi desenvolvida em laboratório, agora você vai poder plantar, você vai poder utilizar esse solo, mesmo ele sendo salino.
tá? Olha só, gente, agora nós vamos para um exercício, né? Vamos exercitar, né? Ainda temos um tempinho aí, né? Dá para fazer algumas questões. Então, gente, olha só. A nossa primeira questão diz o seguinte: preencha corretamente as lacunas do texto. No século XXI, no século XXI, a necessidade do aumento da produção agrícola vem ocasionando uma verdadeira mudança na arte de... Para que vocês entendam melhor, vamos conhecer aqui as alternativas. Então, nós temos aqui, olha só, a alternativa que preenche corretamente é... Aí nós temos as alternativas A, B, C, D e E, onde vocês vão observar plantar, orgânica, agrotóxicos, transgênicos, biotecnologia, biossegurança, né? Biotóxicos, agrotóxicos, plantação, organizar. Então, nós vamos completar as lacunas, né, com essas palavras, né? Então, olha só, a primeira, né, ela destaca, né, exatamente que no século XXI, a necessidade do aumento da produção agrícola vem ocasionando uma verdadeira mudança na arte de plantar. Viu, gente? Na arte de plantar. Realmente, nessas mudanças, né, a própria Revolução Verde, o surgimento, o desenvolvimento aí mais à frente da biotecnologia, o uso desses transgênicos. Então, no século XXI, a necessidade de aumento da produção agrícola vem ocasionando uma verdadeira mudança na arte de plantar. Então, é a primeira a ser preenchida. E aí, logo em seguida vem, na agricultura, espaço, é definida como uma prática de produção de alimentos sem o uso de insumos de origem sintética. A origem sintética é desenvolvida em laboratório. Então, que agricultura é essa? Que é desenvolvida, né, que é definida como uma prática de produção de alimentos sem o uso de insumos de origem sintética. É exatamente a agricultura orgânica, tá? Ou seja, a orgânica. A agricultura orgânica é definida como uma prática de produção de alimentos sem o uso de insumos de origem sintética. O manejo agrícola é baseado no respeito ao meio ambiente. O agricultor busca alternativas naturais para, olha só, alternativas naturais, viu, gente? Para adubação, controle de pragas e recomposição do solo. Então, é nisso aí que consiste a agricultura orgânica. Ok? Novamente, aí as alternativas para que vocês vejam, tá? Em seguida, vem os espaços. São os vegetais derivados da alteração genética, e já dá uma dica boa, né? Esse processo pode alterar o tamanho das plantas, né? O tamanho das plantas, retardar a degradação dos produtos agrícolas, né, após a colheita, ou torná-los mais resistentes às pragas, herbicidas e pesticidas. Gente, é claro que nós estamos falando dos transgênicos. Dos transgênicos, tá? Aí em seguida vem são produtos químicos, olha só, são produtos químicos usados na lavoura, na pecuária e até mesmo no ambiente doméstico. A maioria dos produtores agrícolas utilizam para combater pragas e doenças. Aqui já dá uma dica, né? Boa, a maioria dos produtores agrícolas utilizam para combater pragas e doenças. Gente, são os agrotóxicos, né? Então, nós temos aí plantar orgânica, transgênicos, agrotóxicos. Plantar orgânica, transgênico, agrotóxicos. Né? Tá caminhando aí para a letra D, né? Então, vamos observar aqui as outras lacunas, né? Aplicada ao desenvolvimento dos produtos da agricultura moderna, é de todas
é de todas as novas tecnologias a que oferece maior potencial para se elevar a produtividade agrícola, né? É exatamente, gente, nós estamos falando exatamente da biotecnologia, tá? A biotecnologia, tá? Aplicada ao desenvolvimento dos produtos da agricultura moderna, é de todas as novas tecnologias a que oferece maior potencial para elevar a produtividade agrícola. E aí, a última lacuna, tem por objetivo proteger a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país. Proteger. Lembra a segurança, né? Ou seja, a prevenção de riscos em processo de pesquisa, serviços e atividades econômicas, que possam garantir a saúde humana e evitar impactos ao meio ambiente. Gente, biossegurança. A alternativa correta, a alternativa correta é exatamente a letra D de dado. Vamos rever aqui. Né? Plantar orgânica, transgênicos. Plantar, né? Orgânica, transgênicos, né? Agrotóxicos, biotecnologia e biossegurança. A alternativa correta para a nossa primeira questão, né? Longa, né? É a letra D de dado. Tranquilo? Olha só, e com relação à nossa segunda questão, diz o seguinte: sobre sementes transgênicas no mundo contemporâneo, é correto afirmar. Sobre sementes transgênicas no mundo contemporâneo, é correto afirmar. Tem constituído a base da agricultura familiar em expansão, razão pela qual o atual governo do Paraná vem defendendo seu uso. Aqui fala no Paraná exatamente por essa instituição, né, ser lá do Paraná, né, Universidade Estadual de Londrina, né. A atuação de empresas que fabricam sementes transgênicas, né, diminui a possibilidade de criação de monopólios no setor de alimentos. Será, gente? Pelo contrário, né, eu acho que faz é aumentar, né, aumentar a possibilidade de criação de monopólios, né. Letra C. O uso de sementes transgênicas se expande, mesmo não havendo consenso científico sobre os seus efeitos no corpo humano pelo seu consumo em longo prazo. Letra D. O uso de sementes transgênicas tem resultado na diminuição dos subsídios agrícolas. Não tem resultado na diminuição dos subsídios. Subsídio é ajuda, né? Agrícola dos países centrais. Países centrais são os países ricos, a seus produtores rurais, né? Letra E. A utilização de transgênicos foi consensual. Será que foi consensual, gente? Será que foi algo acordável, algo sem, né? Algo sem polêmicas, né? A utilização de transgênicos foi consensual entre movimentos sociais e organismos internacionais, né? Como tentativa de solucionar os problemas de crise alimentar. Não foi, gente, né? Então as alternativas D e E estão erradas, né? Ficaram aí A, B e C. A alternativa correta aqui para a nossa segunda questão, olha aí, como a nossa amiga Marivânia, né, já destacou, é exatamente a letra C. É isso mesmo, Marivânia. O uso de sementes transgênicas se expande mesmo não havendo consenso científico sobre o quê? Sobre os seus efeitos no corpo humano a partir do consumo, né, desses produtos a longo prazo, tá? Então aí o capitalismo, a ânsia pelo lucro, não esperou, né? Não esperou isso. Ou isso o quê? Ou seja, esse consumo por longo prazo, né? Ou melhor, esse estudo, né, para ver o que causa, né, que problema poderia causar a longo prazo, né, ou seja, a partir do uso desses produtos transgênicos. Né, o que eles podem causar à saúde da população, né, a partir do seu consumo a longo prazo. O capitalismo, a ânsia pelo lucro, não esperou por isso. Tá?
E aí, na nossa terceira questão, né? Como vocês podem observar, o homem, na tentativa de encontrar formas que levem ao aumento da produtividade agrícola, tem investido em tecnologia, cujos resultados têm causado polêmica. Um dos casos mais recentes trata das plantas transgênicas, podendo-se afirmar que são derivadas de alteração da composição genética, são resultantes da Revolução Verde e têm como objetivo combater a fome e a miséria nos países pobres, são resultantes de melhoramentos genéticos por seleção, podem resultar em produtos agrícolas mais resistentes à deterioração após a colheita, ou requerem maiores estudos sobre sua influência para a saúde. Gente, aqui, ó, pelo tempo que nós temos agora, vai ficar como uma atividade para casa, né? Vocês vão pesquisar, né? Vão rever o que nós trabalhamos e em casa vocês vão, né, no contraturno, vocês vão pesquisar e identificar aí a resposta correta. Não só a terceira, como a nossa atividade para casa, que nós estamos deixando no momento aí, que você está vendo aí na sua telinha. Então, são 3 questões, né? A primeira, estabeleça a diferença entre organismos geneticamente modificados e transgênicos. A segunda, com base na aula sobre biotecnologia e transgênico, destaque os produtos agrícolas que foram alterados pela engenharia genética e que estão disponíveis no mercado ou que estarão disponíveis nos próximos anos. E a terceira, destaque 2 pontos positivos e 2 negativos no que se refere ao uso dos transgênicos, tá? Galerinha, por hoje é só, né? Eu desejo o mesmo que a Marivane está desejando. Tenha um ótimo dia para vocês, tá? Mas aí nossa aula finaliza neste momento. E até o nosso próximo encontro. Até sexta-feira, galera. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.